Então, muito bom dia. Nós vamos apresentar essa atividade que a gente desenvolve há 10 anos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que é por meio de um programa de extensão chamado Assessoria a Migrantes e Refugiados. Inicia em 2013 na UFSM, com o objetivo de discutir o direito humano de imigrar e pensar todas as estratégias ligadas à promoção e proteção dos direitos humanos da população migrante e refugiada, a partir de todas as expressões de vulnerabilização do sujeito migrante, né? Seja na relação do migrante com o Estado, a sociedade de acolhida, seja na própria concepção que implica, né, a questão do deslocamento humano, ou seja, o desenraizamento, aquilo que nós chamamos os impactos na subjetividade humana decorrente do processo de mobilidade humana internacional. Então, eu vou aqui exibir o material, né, para a gente poder acompanhar um pouco no campo visual. Como a oficina está sendo gravada, fica como material disponível, como compartilhamento aí de experiências e práticas para quem quiser ulteriormente consultar. Eu vou anexar aqui agora, então, a apresentação. Bem, então, aqui é um flyer que a gente produz para fazer um material informativo sobre a nossa atuação, né? Então, nós colocamos sempre esse referencial, essa centralidade do que é essa ação extensionista. É uma ação extensionista que ela é promovida porque se faz juntamente com a extensão todo um trabalho de pesquisa, mas a pesquisa ela é implicada a partir da extensão. Então, nós somos convidados a estar em contato direto com a realidade migratória, com a população migrante, né? E a gente parte de um pressuposto de que nenhum ser humano é ilegal. Então, esse pressuposto também nos convoca a muitas intervenções e atuações no campo das migrações, né? Ou migrar não é delito. Se nós reivindicamos um direito humano de migrar, nós também precisamos perceber que a migração como um direito humano é estruturalmente negada a partir de uma ideia, de uma concepção de Estado-nação, quando nós somos convidados a referenciar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 13, que fala da migração como um direito humano. A própria declaração ela enaltece dentro das fronteiras. Então, um direito humano para além das fronteiras de migrar ainda é uma luta que se faz, né, que se busca consolidar no campo do regime jurídico internacional. No campo interno, que é o escopo do trabalho e de toda a pesquisa que o Migrade tem feito, nós atuamos com algumas agendas, né? Dentro da extensão, que são agendas implicadas nessa pesquisa em vários segmentos e áreas do conhecimento, sobretudo nas ciências sociais. Então, nós atuamos naquilo que nós chamamos de o advocacy ou a incidência, esse num primeiro plano. Se nós pensamos que estruturalmente o migrante ele tende a ser excluído das estruturas institucionais do Estado, ou tem muito maior dificuldade de ter a sua condição como sujeito de direitos reconhecida, nós atuamos, então, naquilo que nós consideramos importante, que é a reformulação da estrutura política e jurídica. Eu vou aqui exibir um outro flyerzinho que mostra esses pontos de atuação do Migride. Peço um minutinho aqui só para abrir o documento. Então, eu compartilho agora esse material. É um material que vai, a partir desses pressupostos, né, de construção de toda a agenda do Migride, esse material ele vai falar desde o seu nascimento, ele vai falar dos seus objetivos, como ele está situado, o programa, mas, sobretudo, ele traz também alguns aspectos, que são os nossos aspectos dirigidos à atuação. Então, como eu situava
Aqui, a nossa atuação ela vem desde discutir estruturalmente a agenda dos direitos humanos e perceber a população migrante e refugiado nessa agenda. Portanto, é uma agenda política e jurídica, e todo o avanço que nós precisamos fazer ao longo desses anos para conseguir aprimorar o nosso sistema jurídico de inclusão da população migrante e refugiada, né? Então, eu falava que um desses escopos e que justificou o nascimento lá em 2013 do Migrade foi pensar toda uma reformulação da nossa lei interna sobre a questão das migrações em geral, à época vigente, então, o Estatuto do Estrangeiro. Então, nós atuamos com uma incidência mais propriamente dirigida a toda a discussão em nível nacional que viesse a promover a mudança desse paradigma normativo ou desse marco normativo que era, então, o Estatuto do Estrangeiro. Uma legislação securitária da época ainda da ditadura e que nós tínhamos vigente até esse período, né? Apenas em 2017 nós conseguimos, portanto, apenas 5 anos atrás, nós conseguimos finalmente mudar esse marco normativo para a lei de imigração, que é, sim, uma lei centrada no escopo e na agenda dos direitos humanos e que reconhece o migrante como um sujeito de direitos. Tínhamos, desde 97, a lei de refúgio, o Estatuto do Refugiado no Brasil, que já era uma lei bastante inovadora, situada no regime jurídico internacional de proteção de refugiados, mas também dialogando de uma forma mais incisiva com o processo de Cartagena, de 84, que é um diálogo, né, para ampliar, inclusive, o conceito de refugiado, e nós acolhemos o conceito da massiva e generalizada violação de direitos humanos como uma das possibilidades do reconhecimento de refúgio no Brasil. Contudo, o tratamento aos migrantes, de maneira geral, era extremamente securitário, porque eu diria assim, situado no escopo dessa lei de 80. Então, o Migrade teve um papel importante também nessas discussões, participamos desde a Comigrar, que foi a Conferência Nacional para Migrações, a primeira e única conferência que tivemos, né, que foi lá em 2013. Então, por conta disso, nós começamos a nos inserir nesse debate da incidência nacional para essa reformulação. Então, trabalhamos uma nota técnica a partir do projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional à época. Então, reivindicando alguns dos pressupostos como pressupostos centrais dentro de uma agenda inclusiva de proteção e promoção de direitos humanos da população migrante e refugiada, né? Com o conceito da migração como um direito humano. Embora não tenha aparecido literalmente no escopo dos artigos principais da Lei de Imigração, né, que é o artigo 3º sobre os princípios e o artigo 4º sobre os direitos fundamentais, a lei ela é muito importante porque ela estabelece a não criminalização das migrações, mas também ela fala, né, do direito à regularização documental. Então, são pressupostos essenciais que devem nortear toda essa agenda de direitos. Mas vejam, né, pensar numa concepção mais protetiva e um entendimento do sujeito de direitos, o migrante como um sujeito de direitos de forma mais integral, também é fazer muitos das ações e dos enfrentamentos que estão no campo das políticas públicas. Apesar dessa lei ter colocado que nos próximos anos deveríamos ter avançado num plano nacional de políticas públicas para migrantes, refugiados, apátridas, os anos que sucederam a promulgação dessa lei foram anos de muito retrocesso da agenda, né? Em função de uma opção de política de governo que tivemos nos últimos anos. Então, apesar de termos instituído uma importante política de Estado, que foi a Lei de Imigração, que é a Lei 13.445, né, que institui a Lei de Imigração, nós tivemos um retrocesso no campo das políticas de governo sobre isso, sobretudo externalizado no período da pandemia.
Então, porque na agenda das migrações existe algo que também é estrutural, que é a xenofobia estrutural, né? Esse entendimento, esse algo que está inscrito na nossa subjetividade humana, que coloca no migrante, no refugiado, esse lugar, né, estranhado, esse lugar de alguém que está sempre numa relação do inimigo. Então, toda a nossa subjetividade, ela entende na estrutura do Estado-nação o lugar de amparo e deposita em algo que também é muito mais profundo, que nos inscreve na subjetividade humana, que é esse vínculo político como lugar de permissão para o acesso de tudo que esse Estado assegura. Então, nos é tão difícil entender e reconhecer uma chamada hospitalidade absoluta, né? Essa que recebe e acolhe sem reciprocidade, sem olhar a quem, né? Então, numa concepção de alteridade que nós entendemos sempre fundante de todo o conceito e perspectiva de um direito humano. Então, existem questões muito estruturais, né? Eu diria nessa formação da sociedade humana mesmo, do Estado. Então, embora tenhamos avançado tanto com uma lei, no cotidiano, na prática, inclusive na dificuldade de se avançar no reconhecimento por decisões judiciais daquilo que essa lei assegura, nós percebemos o quanto que a nossa sociedade ela tem ainda muita dificuldade em avançar no que nós chamamos acolhimento e integração da população migrante e refugiada. Então, esse é um outro ponto importante de discussão do Migride a partir da sua perspectiva de atuação, né? Então, nós trabalhamos com muitos eixos que são eixos importantes, referenciados naquilo que chamamos atenção integral ao migrante e refugiado. Então, é preciso, sim, se avançar em tudo que nós chamamos de incidência, na melhoria da questão jurídica que envolve igualdade de oportunidade a um sujeito estruturalmente excluído de uma agenda de Estado, e a lei de imigração foi um passo fundamental para isso, mas é preciso que muito do cotidiano, da prática, né, e do entendimento como um sujeito de direitos, ele venha, ao fim e ao cabo, se perfectibilizar em muitas ações que estão ligadas à vivência do imigrante a partir do território ou da sociedade acolhida. Então, nós atuamos com o atendimento jurídico e documental, né? Dos grandes gargalos, assim, que a gente pode dizer, e dos grandes pontos de vulnerabilização da população migrante e refugiada, que é essa dificuldade na questão da documentação, seja inclusive para poder ingressar no território nacional quando se tem um projeto migratório. Muitas vezes a migração ela não se dá por um projeto migratório, né? Ela se dá por questões forçosas, né? Ou forçadas. Então, como a massiva e generalizada violação de direitos humanos. Ainda assim, a dificuldade de quem é migrante para poder ingressar na perspectiva dessa burocracia, desde a viagem até uma documentação, a receber uma documentação quando vem para o país de acolhida, no caso, o Brasil. Então, nós prestamos, né, desde esse atendimento documental, mas também jurídico, né, individualizado e coletivo, e muito colaborativo com os órgãos públicos, né? Fazemos peticionamentos, pareceres, no sentido de permitir que esse imigrante possa acessar os seus direitos, mas também aquilo que nós entendemos que é acessar a justiça como um todo. Desde o campo documental, poder se regularizar um documento, ter um atendimento qualificado a um posto da Polícia Federal, ter o seu documento analisado com brevidade, né, pelos órgãos públicos, como um Conselho Nacional de Imigração, nas questões laborais, mas também todo o cotidiano que vai implicar um acesso à justiça e acesso a direitos. Então, a gente percebe no cotidiano como ainda há uma grande desinformação do agente público que está na ponta, que com muita facilidade nega direitos, né, dos mais elementares ao migrante, porque não porta um documento, né, apesar da lei de imigração ter dito, né, que acesso a todos os direitos, independente da condição migratória,
mas é algo que sempre se coloca em um primeiro momento, né? A gente tem muitos relatos, desde um imigrante que vai buscar um formulário, um certificado de antecedentes criminais, né, ou uma negativa de antecedentes criminais para poder acessar outros direitos, e é questionado sobre se ele é legal no país, algo totalmente anacrônico do ponto de vista do acesso a direitos, né? Ou de quando ele vai até um empregador para obter aí disputar uma vaga de emprego e ele é questionado sobre a sua condição legal documental com o país, né? Algo que não está numa relação laboral, ou ele não precisa justificar, né? Porque a relação laboral ela prescinde de outros documentos, como deter uma CTPS, né? Que é uma carteira de trabalho, hoje digital. Então, são questões muito anacrônicas que a gente percebe no cotidiano do imigrante sempre atravessado. Claro que o atendimento psicossocial e psicológico é um campo importante, né? Então, o Migrade faz a partir de parcerias, né? Que profissionais com formação específica nesse campo, mas nós fazemos um atendimento que a gente fala de escuta multidisciplinar. Então, quando se percebe essa necessidade, essa demanda de buscar uma saúde, né, que esteja no campo da saúde mental, ou esse sofrimento mental experienciado por quem está na relação de imigração, porque o migrante, ao final, ele vem para uma sociedade que lhe é estranha, né? Ou seja, se fala outra língua, se tem outro modo de vivência, se tem outra cultura, normalmente a família não está junto, os laços familiares, afetivos não acompanham nesse local de destino. Então, por conta disso, essa agenda da saúde mental é um ponto muito importante. Então, esse apoio, né, que nós chamamos de psicossocial, essa escuta multidisciplinar, para encaminhar a partir de serviços de referenciamento nesse campo, também é algo que o Migrade tem se ocupado ao longo dos anos. É claro que isso também nos coloca num compromisso de facilitador, né, como grupo facilitador e mediador, junto a serviços públicos de maneira geral, seja assistência social, a saúde, a escola, né? Pensar uma criança que vem falante de outro idioma, né, que tem outra cultura, inclusive a sua fonte alimentar é outra, né, que faz parte da sua cultura, e ela precisa se integrar dentro de um universo escolar. Isso é um desafio mútuo, é um desafio tanto para esse serviço da escola que acolhe, como para a criança, para ela ser acolhida, né? Acolhida com afeto, com reconhecimento da sua condição, a partir de algo que ela aporta de estranho, né? Nesse local de acolhida. Então, é um trabalho importante de fazer essa facilitação, essa mediação, de trazer tudo que essa percepção e esse conhecimento produzido ao longo desse trabalho com a população migrante refugiada faz no sentido de perceber estratégias, né, que podem promover um acolhimento e uma resposta educacional, por exemplo, melhor. Isso implica envolver muitos atores, né, muitas áreas do conhecimento. Isso implica diálogos, fortalecimento de redes, inclusive, para o aprimoramento dessas estratégias. Então, o Migrade também se ocupa de protagonizar, ou seja, contribuir nesses caminhos, nesses processos. Auxílio à inserção laboral, né? A integração, ela se faz com inserção laboral também, né? Um dos pontos, assim, delicados, né? Que é pensar o amplo acesso ao mundo do trabalho no local de acolhida. Claro que a gente fala também o pleno emprego, evidente, mas também ao mundo do trabalho, que o imigrante potencialmente é colocado numa relação de superexploração.
Então, o Migrade também fica muito atento e ele está nessa rede eu diria assim, análise, monitoramento, compartilhamento, para que ele possa ser inserido de forma plena em igualdade, né? E que ele é um sujeito muito potencial, sim, a situações de superexploração. Então, nós ficamos muito atentos a toda essa relação também laboral, a inserção do imigrante no mundo do trabalho, colaboramos para que ele possa se inserir de uma forma em igualdade de direitos, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma fundação que é um serviço público do estado, que é a FGTAS, que é a Fundação Gaúcha de Amparo ao Trabalhador, que é uma fundação que se preocupa com a empregabilidade, então esse diálogo, esse trabalho do Estado com as empresas contratantes e também com a recepção de pedidos de contratação, então, desde currículos, da inserção em relações de contrato, em vagas de emprego. Então, a gente tem trabalhado muito no sentido de formação, né? Inclusive desses empregadores sobre a contratação. Então, esse é um dos campos de atuação. E, claro, fortalecendo redes, né? Redes de inserção laboral nos mais variados setores produtivos. Então, como um espaço que se pode aproximar sujeitos e atores que estão vinculados ao mundo do trabalho, ao setor laboral, para que a gente possa também fazer o processo de indicação de imigrantes refugiados para que possam se colocar. Mas não é só isso, né? Nós sabemos que muitos de imigrantes refugiados vêm com alta qualificação dos seus países, né? Então precisam revalidar, precisam diplomas, reconhecer títulos. Esse é um trabalho que nós estamos atuando também no campo da incidência, ou seja, percebendo a necessidade de que o país precisa discutir a sua própria política de Estado de revalidação de diplomas e reconhecimento de títulos, porque no estado da arte, ou seja, no momento atual, como é altamente burocrática, ela exclui aqueles que estão mais vulnerabilizados no processo migratório, que têm muito mais dificuldade de acessar as universidades públicas que fazem esse trabalho de revalidação, por taxas, né, altas taxas que são cobradas, pela necessidade, sim, de documentação ou traduzida, né? Dependendo do idioma, já é dispensa de tradução, mas as traduções juramentadas e as autenticações e legalizações de documentos, e um robusto conjunto de documentos, que inclusive foge à nossa própria tradição, né? Dos documentos que a gente porta das nossas universidades quando saímos com os nossos títulos. Então, é um trabalho hoje que precisa ser muito mais aprimorado nesse campo, que está diretamente ligado à inserção laboral, ao reconhecimento profissional. O ensino do português como língua de acolhimento por meio das rodas de conversa. Um dos pontos das principais barreiras de maior vulnerabilização de imigrantes refugiados é, de fato, o acesso ao idioma, né? A comunicação na língua portuguesa. Então, o Migrade, desde sempre, tem promovido nos seus espaços de atendimento as chamadas rodas de conversa, né? Que buscam gerar autonomia ao migrante, apresentar o português cotidiano, esse que ele vai se relacionar no seu cotidiano, né, da sua vida, no seu território, na sua região, e também como há uma diversidade de nacionalidades que participam dessas rodas, também há um fortalecimento das relações dos próprios migrantes em situações que lhes são comuns, porque é nas rodas de conversa que as dificuldades do cotidiano, como uma renovação documental, como um atendimento no posto de saúde, como a matrícula para o seu filho na escola, também vem à tona. Então, essas dificuldades, elas vão sendo compartilhadas na roda de conversa, onde se estimula a fala, né, no português, e muitas outras formas de geração de autonomia vão sendo produzidas nessas rodas, mas, sobretudo, para fortalecer
a linguagem, né, a fala no português. Aqui são algumas imagens muito importantes que estão diretamente ligadas à atuação do migrante, mas construída junto com a população migrante, né? Então a gente entende assim que é essencial que todo esse trabalho, que é o trabalho que o migrante faz, muito centrado em uma perspectiva freiriana, da escuta, do encontro com o outro, ele só é possível porque o imigrante fala sobre a sua vivência, ele diz de si, ele demanda, né? E ele demanda a partir da sua perspectiva. Então, essa primeira imagem é uma imagem de um evento que o Migrade tem facilitado e apoiado no município, que é o Gran Magal. É um evento que anualmente ele é feito, é o grande dia, né, da população senegalesa, que faz essa de celebração, né, o Gran Magal, que faz essa homenagem ao líder religioso, político e religioso, né, que se tem assim, um dia de celebração importante no Senegal e que a comunidade senegalesa faz, onde vive como imigrante, que é uma partilha com aquela comunidade, como um agradecimento, né, um louvor e digamos assim, um compartilhamento cultural com a comunidade de acolhida. Então, esse é um evento importante que a gente também destaca sempre aqui, estamos presentes e chamamos toda a comunidade local, as autoridades para vir partilhar esse dia de celebração da comunidade senegalesa, da cultura senegalesa e da luta política senegalesa também. A imagem de baixo também ela fala muito sobre essa nossa atuação, que foi nossa primeira turma que ingressou na UFSM em 2017 pela política de ingresso de imigrantes em situação de vulnerabilidade e refugiados, que também foi muito produzida por conta da incidência desse trabalho do chamado advocacy que o Migrade faz, quando nós propusemos uma minuta de resolução para um ingresso facilitado de imigrantes e refugiados dentro do ensino superior. Ainda antes da existência da lei de imigração, né, nós já invocamos a igualdade de oportunidade como uma possibilidade de pensar um processo seletivo diferenciado que pudesse oportunizar o ingresso desse imigrante refugiado que não fala o português, né, ou não domina o português, ou não tem um português proficiente, né, a partir dos padrões de um CELPE-BRAS, mas que precisa se qualificar para poder ter igualdade de oportunidade. E também o migrante e o refugiado que fez a sua formação educacional em outra tradição educacional. Então, tudo isso, e que às vezes não porta sequer a documentação comprobatória dessa conclusão do ensino médio. Então, toda essa política ela foi pensada para promover a possibilidade desse imigrante estar aqui dentro da universidade. Então, essa foi a primeira turma, né, a acolhida da primeira turma em vários cursos, né, dos mais variados, em várias áreas de conhecimento também. Então, é algo muito significativo desse trabalho também de promoção do direito fundamental à educação e da igualdade de oportunidade. Então, o Migrade, ele atua referenciado também com a Agenda 2030, né? Então, sobretudo, com a ODS 10, que é a que fala de redução das desigualdades, né? Desde a atuação na reformulação do marco normativo no país, que pudesse, pela primeira vez, reconhecer abertamente, né, a condição do migrante como um sujeito de direitos, mas também com políticas públicas ligadas às especificidades do migrante, que lhe excluem, né, de uma igualdade de acesso a direitos, e é exemplo dessa política de ingresso a migrantes e refugiados na universidade. Então, o Migrade tem atuado nessa redução de desigualdades do ponto de vista do marco jurídico brasileiro, né?
inclusive de forma colaborativa com organizações que atuam na incidência, né? Melhorando as portarias que estão ligadas à regulamentação documental, né? Discutindo hoje pautas importantes como é o decreto 91/99, que era o decreto que deveria regulamentar a lei de imigração, mas que ele não foi discutido amplamente com a sociedade civil e que ele, digamos, podemos afirmar, ele retrocedeu muito em relação à própria lei. Então, a gente sempre está vigilante do ponto de vista de que a política de governo ela venha a respeitar integralmente a política de Estado, porque essa sim é uma conquista, né, que a sociedade vem periodicamente afirmando. Então, atuamos nesse campo e, em conjunto, de forma mais, digamos assim, indireta, a outras ODSs, né, como a ODS 16, que fala da paz, justiça, instituições eficazes, a ODS 4, que fala da educação de qualidade. Uma educação de qualidade, ela tem que, na prática, implicar na diversidade e a presença de imigrantes e refugiados em todo o universo educacional, que contribuem para isso, né? Que é entender outros modos de vida, outras culturas, lidar com diversidade, entender a importância da diversidade para o processo da formação humana, intelectual e para a produção do conhecimento. Então, a internacionalização de todo o conhecimento perpassa pela diversidade, né? Então, são ODSs importantes também que estão diretamente ligadas à nossa atuação. Então, com isso, eu acho que a gente já passa o esboço, essas linhas gerais, assim, de como nós estamos nesses 10 anos articulando esse processo de promoção de direitos humanos da população no campo extensionista e também a partir da nossa agenda de pesquisa, né, que vai se aprimorando em várias áreas do conhecimento. Sempre nessa perspectiva freiriana e que, inclusive, nos diz, né, nos faz dizer que nossa condição de ser é estar sendo. Então, nós vamos cotidianamente aprendendo com os nossos próprios processos para seguir sempre a partir de uma relação necessária do encontro com o outro, como condição eu diria assim, estrutural, como possibilidade da gente atuar em direitos humanos. Então, quero agradecer o espaço, abro para eventuais questionamentos que vierem aqui e também saudar esse congresso incrível que é o congresso da UGM, né? Um congresso múltiplo, é um congresso potencial de troca e compartilhamento de saberes, práticas e experiências. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia especialmente Juliana, muito obrigada pela apresentação, foi muito interessante poder conhecer um pouco mais a atuação do Migride, e a minha dúvida, ela se refere à questão de combate às políticas públicas internas que você comentou. Atualmente, eu faço parte da Unesp de Franca, a gente tem um projeto extensionista chamado Rede Ramin, que é a Rede de Apoio ao Migrante Nacional, e a gente percebeu, pelo menos dentro da nossa cidade, que há muita dificuldade em poder inserir os migrantes na sociedade por conta da política pública. As políticas públicas que atualmente existem são as de assistência social, só que elas têm toda aquela questão de dificuldade de acesso que você comentou. E como o Migride já é uma instituição mais antiga, né, você já tem mais história, eu gostaria de saber como vocês foram combatendo isso diretamente. Assim, você comentou um pouco, mas eu gostaria de saber se a Secretaria de Direitos Humanos, caso tenha, né, em Santa Maria, se ela facilitou, quais outras medidas você aconselharia, porque o nosso projeto é relativamente novo, né, ele surgiu no início do ano passado, e a gente ainda está batalhando nessas questões. Perfeito, Flávia, assim, que bacana lhe conhecer, né? É uma oportunidade também que a gente tem de poder se encontrar nesses espaços e fazer esse compartilhamento.
Assim, queria destacar, a gente pode voltar aqui nesse banner, destacar esses 2 pontos, né? Eu acho que a nossa resposta, assim como contribuição, de como a gente trabalha nesse campo, elas poderiam estar ali, né? A gente tem feito já há alguns anos, primeiro, as chamadas formações e capacitações com os servidores públicos, especialmente do município, e atores sociais. Então, assim, as capacitações que a gente tem promovido são justamente essas, no sentido de buscar a informação sobre a agenda migratória. Primeiro, a informação sobre o estado da arte, né, que são os direitos, ou seja, temos ali os direitos assegurados, eles precisam ser implementados, mas também trazer a realidade migratória, porque o migrante, quando ele vem para um território, ele vem com muitas particularidades, muitas demandas e especificidades que estão diretamente ligadas à questão do migrante. A gente trouxe algumas aqui nessa exposição, né? Então, esses momentos de formação, eles são extremamente importantes. Então, são momentos de formação que são articulados, normalmente, com secretarias muito estratégicas, né? Secretarias de desenvolvimento social, que vão trabalhar toda a assistência social do município, né? Então, se a gente fala do migrante, que ele é o mais vulnerabilizado, é esse que precisará bater na porta de uma secretaria de desenvolvimento social, né? Na Secretaria de Educação, porque, enfim, como as escolas, o ensino fundamental, né, o ensino, a educação infantil vai lidar, né, com a criança que vem com toda essa especificidade por ser não ser brasileira, não ser um nacional, né? Então, são exemplos, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Aqui, por exemplo, em Santa Maria, a gente tem, assim, um problema muito difícil da gente conseguir avançar, que é a questão do comércio de rua. A gente tem uma regulamentação muito precária do comércio de rua e ela é muito seletiva, assim. Então, a comunidade senegalesa tem como mundo do trabalho o comércio, e normalmente é o comércio de rua. Então, a gente tem muito dessa dificuldade de poder trazer essa inserção que está muito ligada a uma especificidade de prática econômica, né, como é do senegalês, no ambiente do município, assim, porque eles sofrem, né, a fiscalização, eles têm sofrido muita restrição por conta disso, quando se poderia, assim, com vontade política, avançar nisso. São exemplos, assim, de Secretaria de Cultura, secretarias que podem ser implicadas em um curso de formação, onde os seus agentes, servidores, viriam para uma fala mais compartilhada. Mas eu diria assim, a gente teve um avanço muito grande aqui, Flávia, em Santa Maria, que foi ao final do nosso segundo curso de formação, em dezembro de 2021, nós propusemos uma minuta de projeto de sugestão à Câmara, porque o curso foi feito dentro da Câmara de Vereadores, de criação do COMIRE, o Comitê Municipal de Atenção a Migrantes e Refugiados. Então, em fevereiro, lá ali de 2022, a Câmara aprovou como projeto de sugestão ao Executivo, né? Então, assim, o que esse comitê ele implica? Ele implica em ter um espaço institucional, multi-institucional e multissetorial, onde participam várias secretarias, onde participam outras instituições, como Polícia Federal, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, que estão implicadas nas questões ligadas à migração, né? E sociedade civil, também com a participação direta de imigrantes e refugiados, né? Então, assim, a gente teria um espaço de participação social mais complexo, ligando vários setores, né? Que eu diria assim, afetos à agenda das migrações, onde o próprio migrante também estaria ali com voz, né? Para a gente pensar soluções e estratégias, os equipamentos públicos, os serviços do município, para atender melhor e dar acolhimento ao migrante refugiado. Então, assim, como ficou esse ano e meio, né, no executivo sem encaminhamento, agora o evento do Dia Mundial do Refugiado, que foi dia 20, a gente pautou o COMIRE e trouxemos o executivo, e aí recebemos a minuta do decreto de criação do COMIRE como um ato simbólico e político também. Então, eu penso que a universidade ela pode estar diretamente implicada nessa construção
dialógica, né, como diz o Freire, mas uma construção assim muito promissora, sugerindo melhoras. E aí a gente faz isso por meio da incidência, né, dos processos e das políticas públicas locais. Então, a criação do Comire é uma iniciativa assim super interessante e que, se ela culminar mesmo no decreto, né, exemplo do que já se tem em nível estadual aqui no Rio Grande do Sul, que é o Comirate, né, o município de Porto Alegre também tem o seu Comirate, lá é Comirate porque eles incluem na sigla, né, vítimas do tráfico de pessoas, mas que, claro, para a gente também estaria abrangido, a gente só não colocou isso no título do comitê, mas está do público-alvo, a gente insere, né? Então, cada um pode pensar um pouco com a sua característica própria, mas temos outras experiências. Então, a gente se apoiou nessas experiências exitosas, né, de espaços de construção. E pensar numa lei futura, municipal, com políticas públicas, a gente pensa que precisa ter esse primeiro passo, que é ter esse comitê, um comitê pensando que seriam políticas locais, né? A gente, assim, espera, Flávia, que esse ano, com a nova gestão, novo governo, né, e um governo muito afinado, né, aos compromissos da nossa política de Estado, a gente tem a segunda Comigrar, que é a segunda Conferência Nacional para Migrações, mas que tenhamos também, ao fim, as diretrizes da política nacional para migrantes, refugiados e apátridas, que foram previstas lá no artigo 120 do Ato das Disposições Transitórias da Lei de Imigração, para que a gente possa ter diretrizes nacionais e que seriam um referencial às nossas políticas locais, municipais, né? Que também terão as suas especificidades. Então, nesses dois eixos é possível atuar na formação com servidores públicos municipais que estarão na ponta e que criando ali também rodas de conversa, de espaço, nesses espaços de formação, que esses servidores também possam trazer a sua percepção quando ali são convidados a pensar uma resposta ao imigrante, né? Uma mãe gestante de uma cultura que não seja assim uma cultura ocidentalizada e que no seu país de origem seja sempre atendida por uma obstetra, mulher, por exemplo, quando ela vai fazer o seu pré-natal. Como pensar um pré-natal que não venha violar questões que são importantíssimas culturalmente para essa mulher? Ser atendida por uma mulher, por exemplo, né? E quando ela vai ser atendida no posto de saúde, vai fazer o seu pré-natal, ou quando terá o seu parto, e de repente seria o médico o homem, o obstetra, naquele momento, né? Como lidar com essas questões que podem causar dor, sofrimento e influenciar na situação de saúde. Nós tivemos o relato, por exemplo, de um rapaz que é um estudante da Universidade Federal, que ele é de país africano e que lá eles não têm as mesmas doenças, né, virais que a gente tem aqui e que eles não têm uma mesma carteira de vacinação como aqui. E ele foi mordido por um cão dentro da universidade. E aí precisava fazer uma vacina, né, para ele, e aí ele explicou que ele não tinha carteira de vacina, ele não tinha muitas das vacinas que tem aqui. Então, aí, claro, o serviço de saúde se deu conta de, bom, é preciso vacinar, porque ele está no Brasil, né? Aqui a gente tem muitos vírus e doenças que estão aqui circulando, ele precisa vacinar. Mas como fazer um esquema vacinal para quem não começou com esse esquema vacinal lá na infância? Então, pensar, inclusive, as respostas de saúde, né? Um exemplo para pessoas que vêm de um universo regional e territorial tão diferente do que o nosso. Então, esses cursos de formação, eu diria assim, são o primeiro espaço possível para a gente poder pensar diálogo, né? Troca de informações, compartilhamento de informações, informação, né? Sobre aquilo que já avançamos,
e respostas efetivas, né, de acolhimento mesmo à população migrante e refugiada. E o comitê, claro, é algo que demanda muito mais vontade política, né, digamos, uma articulação a depender também de um cenário, uma conjuntura política que possa favorecer nesse sentido, né. Mas também queria te ouvir, assim, a partir dessas questões que eu trouxe agora, como é que lhe parece, Flávia? Professora, eu gostei muito das sugestões que a senhora deu. Essa questão da formação nós não tínhamos pensado ainda, né, aqui em Franca, principalmente porque, assim, o nosso projeto, como eu disse, ele é muito novo, e ele tem uma professora responsável, só que a maioria das pessoas, a maioria não, né, todos os integrantes são alunos de graduação. Então, eu mesma inclusa, a gente ainda não teve uma experiência tão ampla, então a gente ainda não tinha conseguido ver essa possibilidade como solução, mas eu achei muito interessante porque realmente, lidando com esse contato com os entes públicos, principalmente lá na Cidade Franca, onde não é tão favorável assim, né, a mobilização acerca da causa de imigração, vendo esses empecilhos é interessante pensar em maneiras de inserir o panorama público dentro do projeto, de forma que eles possam colaborar. Então, foi muito interessante essa proposta. Agradeço muito, professora. Nossa, eu quem agradece, Flávia. Agradecer também a todas e todos que estiveram aqui participando e quem futuramente acessaram, né, essa gravação aí, também como uma, diria assim, a gente espera que esse projeto, esse programa que também já tem 10 anos, uma década, né, que vai se renovando a todo tempo, né, a gente faz formação para novos integrantes, a gente tem ampliado linhas de pesquisa para dar aporte melhor às nossas respostas, né, que possa também motivar, inspirar outros tantos projetos importantes do ponto de vista de direitos humanos, né, que tratem com população excluída estruturalmente, uma delas é a de imigrantes e refugiados. Para finalizar, só compartilhar aqui, a gente tem esse material, que é um folder, né, que a gente também divulga, que dá um pouco essa dimensão de todo o programa e do que nós oferecemos, né, de uma forma comunicacional, assim, mais objetiva, né, partindo, claro, né, desse, eu diria assim, luta, bandeira, né, que migrar não é delito, né, as migrações, elas têm que ser recebidas sempre numa perspectiva de direitos humanos, de direito de migrar, né, e, enfim, aí a gente tem esse material também que a gente compartilha para que possam nos acessar. Eu queria, então, para finalizar, né, se não temos mais perguntas ou comentários. Eu queria só comentar que eu participo do grupo, né, do Migride como integrante, e acho que a gente aprende muito no âmbito desses grupos extensionistas, né, sobre incidência, assim, quando eu entrei eu não tinha nem, assim, nenhuma experiência desse tipo e a gente aprende muito dessa cooperação com outros atores, né. Aqui em Santa Maria a gente não tem uma secretaria de direitos humanos, né? Quem acaba tratando desses temas mais sensíveis aos direitos humanos acaba sendo a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Então é o canal que a gente mais tem aqui para ajudar a construir assim o, políticas, enfim, políticas públicas. Mas só queria dizer que essas dificuldades todas sentidas, né, pelos imigrantes e refugiados também, eu percebo muito o fortalecimento desses indivíduos, né, e a produção de autonomia que esse projeto ajuda a construir. E então, é, só uma, só uma palavra de encorajamento aí para o grupo da Flávia também, que tá começando. Queria desejar sorte também.
Perfeito, Marina. Que bom, assim, também o teu compartilhamento, né, como membro, né, e a experiência que é participar. Acho que a gente tem um outro ponto que é como nós agregamos, né, estudantes de várias áreas, né, da graduação, da pós-graduação. A Marina é mestranda em Direito, né, da graduação, da pós-graduação em várias áreas também, e atores sociais, então a gente recebe muitos profissionais que são voluntários no projeto. Eu acho assim que realmente é pensar na própria formação, né? Como é que a gente agrega uma experiência que é uma experiência de atuação construída a partir do sujeito, né? Ou com o sujeito. Então, acho que isso é algo que um pouco a Marina traz aqui, né? E como a gente pode contribuir para a geração de autonomia de outrem, né? Então, a gente não atua por outro, a gente atua com outro, a partir do outro, né? Então, acho que isso é algo interessante, assim, também, quando a contribuição desses programas, desses projetos na formação, né, de quem é o estudante que será o futuro profissional na sua área, né? Thalita, por gentileza. Obrigada, Marina. Oi, bom dia, Helena. Não, realmente muito interessante. Eu gostei muito, muito de conhecer esse projeto. Não conhecia, eu sou brasileira, mas eu estou morando aqui na Argentina, em Rosário, faz um pouco mais de 10 anos. Faz um pouco tempo que me reconheci como migrante, isso é engraçado. E eu estou na Universidade Nacional de Rosário e a gente participa de um projeto de extensão também, similar, muito similar ao que comentava a Flávia, né? A dúvida que ela tinha também era similar. Faz pouco tempo, faz 2 anos que a gente está com um projeto de extensão com a população haitiana aqui de Rosário. Tem aumentado a quantidade tanto de brasileiros como de haitianos, especialmente por causa das universidades públicas aqui, né? Então, a gente está na Escola de Línguas da UNR. Então, a forma de se acertar foi produzir, então, em conjunto com a Associação Civil Haitiana de Rosário, um projeto de extensão do qual participam estudantes de graduação, pós-graduação e docentes de educação, de português como língua estrangeira, de relações internacionais e de turismo. E aí, que uma parte do projeto está focalizado na língua, na questão linguística, que você comentou também, né? Aí, então, a gente começou dando talleres, né, que seriam tipo oficinas de espanhol como língua de inclusão, buscando essa questão, essa facilitação de algum modo da adaptação ou da integração à sociedade aqui, desde da língua, né? E ao mesmo tempo começamos com talleres ou oficinas de crioulo haitiano, que é a língua que se fala no Haiti, né? Para a população local, né, para a população rosarina. Então, foi muito interessante. Está ocorrendo ainda, né, esses talleres. Então, os companheiros do Haiti, eles dão a sua própria língua como uma forma de apostar numa interculturalidade crítica, né, que tanto a gente ensina espanhol, como eles ensinam também o crioulo. E aí a gente organizou muitas atividades de visibilização no centro da cidade, ocupando as praças, né? Porque teve aqui também muitos episódios de xenofobia, de racismo, então, sobretudo depois da pandemia. Então, é muito interessante ver essas outras experiências, porque eu estava pensando justamente que a gente não tem contato com a faculdade de Direito aqui, né? E é uma faculdade grande que seguramente tem gente trabalhando com migrações lá, né? Porque tem muitas questões que se estavam na burocracia institucional, que talvez, né, vinculando com o pessoal de direito, também pode otimizar aí alguns processos. Então, fiquei pensando muito nisso. Queria agradecer, comentar o nosso trabalho aqui e agradecer muito essa exposição. Foi muito interessante. Obrigada. Nossa, que incrível, Thalita. Exatamente, assim, que importante também a gente ter, né, esse espaço de compartilhamento, assim, dizer que quanto mais a gente consegue ampliar para outras áreas de conhecimento, mais a gente vai conseguindo trabalhar respostas mais integrais, mais elaboradas, soluções mais estratégicas, né, a questão dos migrantes. Então, é bem interessante, assim. A gente tem, por exemplo, as rodas de conversa, só para citar um exemplo,
Acho que a minha internet está um pouco instável. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Eu Tá, ouço bem. ela deu uma instabilizada, uma desestabilizada aqui. As rodas de conversa, Thalita, olha só que interessante, elas começaram com uma professora de ciências sociais, que pesquisava, né, um pouco a cultura senegalesa, e ela começou com o senegalês. Ela disse, então vamos ter um espaço para a gente conversar, eu contribuo um pouco para vocês falarem em português, e junto com uma estudante de relações internacionais, né, que começaram a trabalhar cartilhas de ensino do português, língua de acolhimento, começaram a trabalhar cartilhas, assim, mas era um espaço que eles faziam também compartilhamento de informações, trocas culturais, então era um espaço de convivência muito interessante, então não era, assim, conduzido por alguém ligado à área das letras, sabe? Mas depois, aí veio, né? Nós tivemos aí nos últimos anos, sim, aí veio uma estudante da graduação de letras, aí começou a coordenar as rodas, foi bem legal, porque também ela foi introduzindo algo que ela também aprimorava no conhecimento da formação dela, sem perder a característica original da roda, né? Que era esse espaço de compartilhamento. Hoje, quem tem coordenado essas rodas pelo Migrade é uma estudante do mestrado de comunicação, né? E com uma estudante graduada em arquivologia, um estudante de ciências sociais e uma estudante de RI. Então, e agora entrou uma pós-graduanda em educação, uma imigrante. Ela quis muito participar para ser facilitadora com aqueles imigrantes que são falantes do francês, né? E ela domina o francês, é o idioma oficial dela e tal. Então, assim, essa dinâmica que vai acontecendo sempre com, assim, então, é aberto a todas as áreas. Eu acho que isso é algo que os projetos podem, assim, estimular, né? Isso, é essa transdisciplinariedade, assim. Inclusive no direito, né? Quem atende, por exemplo, para as questões documentais, não são só estudantes do direito, né? Nós temos o atendimento documental e jurídico. Então, claro que a gente faz sempre uma formação para os novos integrantes, né? A Marina participa, inclusive, né? Então, uma formação para novos integrantes. Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, a arquivologista, que é uma das integrantes do Migrage, ela presta informação e atua facilitando a questão do acesso documental. Ela auxilia a preencher todos os formulários, né, do sistema do Ministério da Justiça, seja lá o Cisconari, o Cismigra, o Migrante Web, que são as plataformas que tem, né? Então, ela vai auxiliando. A Marina, no caso, a Marina tem a formação jurídica, né? Então, algumas questões, claro, a Marina ela tem mais familiaridade, né? O imigrante que precisa acessar uma defensoria pública da União, precisa trocar uma ideia sobre a estratégia da sua ação jurídica, né? Para discutir questões de família ou qualquer coisa assim. Então, a gente tem sempre todos e todas que são de várias áreas, atuando na escuta multidisciplinar, na atendimento documental, então, assim, nas rodas de conversa, né? Claro, a gente o atendimento clínico psicológico, isso é indicado a um profissional exclusivamente da área, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado também com as questões que são atendimentos específicos em algumas áreas. Mas escutar, encaminhar, né? E poder orientar naquilo que a gente acessa esse conhecimento e consegue gerar e compartilhar, eu acho que isso é muito bacana, assim, que esse projeto vai estimulando. Então, é algo que a gente fica assim feliz de poder compartilhar, né? E que possa inspirar. Enfim, Paulo Freire tem sido sempre o nosso referencial, né? Acadêmico, pedagógico. E eu acho que é isso mesmo. A gente é convidado a abrir muito, né? A nossa possibilidade de pensar com outras áreas e a partir de outras áreas, né? Ou com o migrante, a partir do migrante. Então, é um pouco isso assim que a gente tem como mote, né, na condução. Ótimo, muito obrigada.
Thalita, muito obrigada. Como nós estamos chegando assim aos 5 minutos, né, do nosso teto do horário, quero pedir desculpas pela demora no início, mas é que eu não havia recebido o link ainda. Acho que, enfim, se perdeu, né? Na questão de e-mail, às vezes se perde, não havia encontrado o link, aí recebi de novo, consegui entrar. Então, eu queria pedir desculpas em função disso, mas fiquei muito feliz da gente ter tido esse momento e essa oportunidade aí de compartilhamento, né? Que outros espaços possam ser oportunizados. Eu queria deixar o meu e-mail à disposição e pedir se a Flávia, a Thalita, né, que tem projetos similares, pudessem nos contatar para a gente também gerar um momento mais coletivo, que a gente possa trabalhar as pessoas que integram os projetos, né? Para fazer algumas trocas. Eu vou deixar aqui para vocês no chat. Se vocês puderem me contatar, eu vou ficar muito feliz, viu? Eu vou deixar o e-mail meu mesmo, mas também do Migride. Então, de qualquer forma, nós estamos, o Migride está nas redes sociais, né? Então, a gente também pode fazer contato por ali. Tá bem, então, muito obrigada. Agradeço e um bom resto de seminário e evento, né, para todas e todos nós. Obrigada também à diretoria aqui da organização do evento. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.